Então, pessoal, já fiz o vídeo 2, agora eu vou fazer esse vídeo 3. Vou explicar para você o porquê, o que levou, né, o meu marido tá fazendo tratamento no CAPS. Como eu expliquei, o pai dele tinha uma boa aposentadoria, então o pai dele pagava para ele um salário, 1.000 e pouco para ele, né, para ele não ter que trabalhar fora para estar cuidando dele, então o pai dele pagava para ele. Então, devido à perca do pai, aí essa pensão ficou para a mãe. Então, como ele depois passou a cuidar da mãe, a mãe continuou pagando ele. Mas deu que a mãe se foi também, aí pronto, aí acabou. Acabou. Aí o único jeito foi meu esposo arrumar um trabalho. Ao total de tudo, meu marido ficou 15 anos da vida dele cuidando do pai e da mãe, dedicando em tudo, até no último momento, até o dia que Deus falar, vou dar o descanso para vocês. Mas ele fez a parte dele como filho, e olha que hoje em dia muitos filhos não fazem isso. E o meu marido, o que o meu marido fez, olha, é de tirar o chapéu, porque não é qualquer filho hoje em dia, não. Então, eu vou falar para vocês, meus amigos. Então, meu marido teve que arrumar um trabalho, porque não tinha mais de onde receber. E mesmo assim, o irmão dele ajudava ele com algum pouco que podia, porque afinal de contas, meu marido tinha uma família. Eu sou casada, não sou casada, eu moro junto com meu esposo há 25 anos. Eu fui morar com ele quando engravidei da nossa filha. A nossa filha tem 23 anos. O meu filho mais velho, ele tem 31 anos. Ele não é do meu marido, é do meu primeiro casamento. Só a minha menina que é dele. Então, tem 25 anos que eu moro junto com ele. Então, depois que o pai dele se foi, meu marido teve que o quê? Arrumar um trabalho. E ele arrumou um trabalho nesse negócio de dirigir caminhão, que mexe com o negócio de posto de energia de rua. E o trabalho dele era à noite. À noite. O que acontecia? Tinha vezes que ele passava por certos lugares que era bocada. Ele chegou a ser assaltado, ele chegou a ser, né, apontado arma para ele. Ele passou por muito trauma trabalhando à noite. Né? E outra, quando chegava em casa de manhã, ele queria dormir, e outra, à noite dirigindo, o sono pegava ele. E ele não podia, porque tinha que trabalhar. O que ele fazia? Ele comprava cafeína e energético para ficar tomando, para manter ele acordado, para ele continuar o trabalho dele. Né? E quando ele chegava em casa de manhã, 7 horas, 8 horas, ele não tinha sono para dormir. Não conseguia dormir, acho por causa do efeito da cafeína, do energético que estava nele ainda. Quando o sono ia pegar ele, já era umas 3, 4 horas da tarde que o sono ia pegava ele. Aí, 5h30 da tarde, eu tinha que chamar ele para ele levantar, que ele tinha que se arrumar, porque tinha que estar 7h30 no trabalho. Então, o que ele dormiu? Nada, nada. Então, ele levantava, tomava banho, se trocava e ia de novo trabalhar. E sempre nessa mesma rotina, tomando cafeína, energética, o sono pegava, ele não dormia de dia, né? Quando chegava em casa, aí o sono pegava ele à noite. Então, para ele trabalhar, ele tinha que tomar cafeína, né? E energético. Chegou uma vez que ele, às vezes, de tanto dirigir o sono, que ele estava dirigindo o caminhão, mesmo com o olho aberto, mas a mente adormece. Ele já chegou várias vezes de acontecer até um acidente grave. A sorte que toda vez que ele é motorista, tinha sempre o companheiro dele. O companheiro ficava atento. Quando via aquilo lá, chamava ele Samuel, Samuel, ele, sabe assim, despertava. Ele estava com o olho aberto, mas a mente dele estava adormecida. Aí teve uma vez que ele estava dirigindo e o rapaz percebeu que ele estava com o olho aberto, mas que ele estava indo para o lado de uma ribanceira para cair. Aí o amigo dele pegou o volante e virou com tudo. Falou, Samuel, ele, que foi assim, sabe, assustado? Aí ele foi, parou o caminhão e abriu a porta, saiu correndo, chorando, morrendo de medo, medo, que deu uma dor de barriga nele, que ele procurou uma moitinha de um mato lá, entrou atrás do mato lá e foi fazer o negócio dele lá. De tanto medo que ele ficou.
E outra, as bocadas que ele entrava, que às vezes tinha que desligar energia. E aquelas bocadas, as pessoas não aceitavam, apontavam a arma para eles, falavam assim, se vocês virem aqui desligar, nós vamos meter bala em vocês. Então, eles com medo, saíam, né, com isso. Uma dessas roubou o celular dele, o cara apontou a arma para ele, falou assim, se você não sair daqui agora com esse caminhão, nós vamos meter bala em vocês. Né? Então, meu marido saiu. Teve um dia que meu marido estava trabalhando, e ele parou no farol, ficou com o caminhão parado no farol, porque o farol fechou. Pelo retrovisor, ele viu que estava vindo uma moto, uma alta velocidade. Ficou olhando, né, pelo retrovisor. Aí, do nada, ele só viu assim, ó, puff! Quando ele sentiu, a moto tinha batido atrás do caminhão dele e ele estava parado no farol, porque o farol estava parado para ele. Então, ele estava parado no farol. Quando ele desceu, ele viu, ele passou mal na hora, que o cara da moto estava todo regaçado, o rosto dele afundou. Porque o cara, ele trabalhava, ele ficou sabendo, porque a firma entrou em contato para saber desse rapaz. Ele trabalhava num restaurante à noite e ele estava voltando para casa de madrugada. Então ele estava dormindo em cima da moto, ele acabou cochilando em cima da moto. Então, aonde ele não viu o caminhão e deu atrás do caminhão, o rosto dele, o capacete dele afundou o rosto dele. E meu marido, quando viu aquele sangue escorrendo, meu marido saiu gritando, chorando, e o companheiro dele do lado dele, calma, Samuel, calma. E meu marido falava assim, eu matei o homem. Aí o rapaz falou assim, você não matou ninguém não, Samuel, foi acidente, calma. E meu marido, aquele desespero, e para ele foi ele que matou aquele homem, que não sei o que é. Aí o rapaz já ligou, para a polícia e tudo, veio. Aí quando viu que meu marido vendo tudo aquilo, o resgate chegou e tirou o capacete assim do rosto do cara, o rosto do cara estava todo fundo, aí que o sangue escorreu mesmo pela rua assim, ó. Aí depois de uma semana, meu marido ficou sabendo que o cara faleceu. Por quê? Porque ele dormiu, ele cochilou, ele acabou cochilando na moto e não viu, né, o caminhão parado, mas deu de trás. Então, meu marido ficou com esse trauma nesse trauma. Horrível. Até hoje, meu marido, né, não esquece disso. Então, resumindo, pessoal, meu marido um dia chegou em casa, depois desse acidente, meu marido continuou trabalhando, mas continuou trabalhando com trauma, com medo, com muito medo, que às vezes acontecia também dele estar cochilando dentro do caminhão, e o companheiro dele virar com tudo o caminhão, né? Então, eu estava passando por muita coisa. Aí teve um dia que ele chegou em casa de manhã, 7 horas, estava eu e minha filha deitada no colchão na sala, vendo TV. Aí ele chegou para nós duas e falou assim, quem é vocês? O que vocês estão fazendo aqui? Aí nós duas olhou para a cara dele assim, né, e riu. Achou que estava brincando com a gente. Aí ele foi e perguntou de novo, pegou e falou assim, quem é vocês? O que vocês estão fazendo aqui? Aí nós ficou assim, né? Parado assim, olhando para a cara dele. Aí nós viu que a casa da mãe dele lá tinha outra casa no fundo. Aí nós viu que ele pegou, foi lá para a casa do fundo. Aí eu e minha filha levantou e fomos lá atrás dele procurar saber porque aqui você estava brincando. Quando nós chegou lá, ele estava chorando no maior desespero. Aí ele viu a bolsa dele, que ele sempre carrega, né, do trabalho dele no chão, o crachá, e perguntou assim, o que é essa bolsa? Que bolsa daqui? Que crachá é esse aqui? E outra, cadê minha mãe mais meu pai? Cadê minha mãe mais meu pai, que eu não vi eles ainda? Eu e minha filha ficou assim. Eu falei, Samuel, você tá bem? O que tá acontecendo com você? E ele chorando, sabe? Aí ele viu a carteira assim, a chave assim, a carteirinha do crachá dele. Eu falei, que crachá é esse aqui? De quem que é esse negócio aqui? E essas coisas aqui de serviço aqui, de quem que é? De quem que é essas coisas aqui? Entendeu?
Aí eu falei, Samuel, é seu, você trabalha, você não lembra, não? Aí que ele começou a chorar, eu falei assim, eu quero meu pai, eu quero a minha mãe. Eu falei, Samuel, já tem 6 anos que seu pai morreu. É 7 anos que desculpa, tem 8 anos que seu pai morreu. E tem 3 anos que sua mãe morreu, Samuel. Sua mãe e seus pais não estão vivos. Aí eu vi que o negócio era sério. Então, pessoal, né? Aí a gente viu, eu e minha filha viu que, né, que o negócio era sério. Aí eu peguei e falei assim, Aline, ó, vamos levar seu pai ao hospital. Não tá certo não, tem alguma coisa com ele. Chegando lá no médico, eu expliquei pro médico o que tinha acontecido. Aí o médico pegou e encaminhou ele pro CAPS. Aí eu levei no CAPS. Aí chegou no CAPS lá e passou pela psiquiatra. Aí ele contou tudo, a vida dele toda, o que ele passou na vida dele, tudo com a psiquiatra. Aí a psiquiatra pegou, né, afastou ele do trabalho. Tem 5 anos que ele está afastado do trabalho. E ele recebe, né, auxílio doença. Mas tem 5 anos que ele está afastado, fazendo tratamento no CAPS. Por esse trauma todinho que ele passou na vida dele. Essas coisas, tudo que veio acontecer. Então, ele toma remédio fortíssimo, entendeu? Então, o problema dele é muito sério. Então, tudo coisas que era de antes, de muitos anos atrás, ele até lembra. E coisas de agora, ele não lembra. Ele é uma pessoa muito esquecida hoje em dia. Ele é uma pessoa muito estressada com tudo. Sabe? E principalmente a parte do esquecimento. Ele esquece de tudo. Se ele pôr um negócio ali, ele não lembra mais onde ele pôs. Então, foi isso, pessoal. O que levou ele a estar hoje em dia, há 5 anos, fazendo tratamento no CAPS. E não tem previsão de alta. Porque o problema dele é seríssimo. Causou um trauma muito grande na cabeça dele isso aí, né? O problema que ele passou com o irmão, a perca do irmão que ele teve, né? Que perdeu de uma forma tão trágica dentro do ônibus, que o bandido foi para roubar, né? E acabou atirando nele. Perdeu o outro irmão com câncer. Aí logo veio o pai com problema de diabetes, perdeu a perna, 4 dedos do outro pé, ficou cego, começou a fazer hemodiálise, né? Passou por tudo que passou e depois veio o problema da mãe, né? E depois veio esse trabalho dele, que ele passou por tudo isso, veio esse acidente do cara, de bater atrás do caminhão, da forma que foi, e o cara veio a falecer, e ele vê tudo aquilo assim, ó. Então isso criou um trauma na cabeça dele, um trauma. Então é onde levou ele hoje tá fazendo tratamento no CAPS. E não tem previsão de alta. Então, pessoal, eu estou aqui dando essa declaração por ele, porque ele não tem condições no momento, ele não gosta de estar lembrando muito dessas coisas que prejudica ele, a mente dele, ele começa a ficar desorientado. Então, eu estou falando um pouco, mas se for para ele contar, entendeu? Então, se baseia dessas coisas que eu falei aí, muito mais ainda, posso se basear, que foi sofrimento demais. E ele foi um grande filho, que ele cuidou do pai durante 15 anos, dos dois, o pai e a mãe, até o dia que Deus levou. E ele não se arrepende de nada, ele fez, se fosse para fazer tudo de novo, ele tinha feito. Entendeu? Ele tem a consciência limpa, o que ele pôde fazer pelos pais dele, ele fez. E que aonde os pais dele estão, está muito agradecido por ele. Tá bom, pessoal? Então, olha só, é um testemunho que eu estou dando sobre o meu esposo, o que é a vida dele. Então, hoje ele faz tratamento no CAPS, já faz 5 anos, e não tem previsão de alta. E as medicações dele são tudo medicação de faixa preta, entendeu? Que ele não pode ficar sem tomar. Então, é isso aí. Pessoal, então vou finalizar o vídeo aqui, tá? Mas
Vou fazer outros vídeos depois. Eu espero que vocês, né, tenham gostado desse vídeo. Preste bem atenção nessa história. E pode se resumir nessa história muito mais para frente o que aconteceu. Porque não dá para eu contar detalhado, bem detalhado mesmo. Então, se baseia por esse pouco que eu falei aí, o sofrimento que ele, e Deus sempre esteve do lado dele e deu força para ele ter, né, cuidado do pai dele até no último momento, e hoje em dia, depois de tudo isso, ele está passando pelo que ele está passando, né? Fazendo tratamento no CAPS, o que causou na cabeça dele. E hoje em dia é ele que está fazendo tratamento no CAPS, tomando remédio controlado, forte, né, que é faixa preta, e não tem previsão de alta, 5 anos afastado, não tem previsão de voltar ao trabalho, porque a médica não vai dar alta, porque os medicamentos que ele toma e o problema dele, ele não pode estar fornecendo nenhum tipo de trabalho, nenhum. O negócio dele é se aposentar mesmo e não trabalhar mais, que não tem condições, ele não tem condições, entendeu, pessoal? Então fica só, finalizando o vídeo, tá? Espero que vocês tenham gostado, preste atenção nisso aí que eu falei para vocês, expliquei, tá bom? Vai no meu canalzinho lá, se inscreva, ative o sininho, tá? Faz um comentário aí, compartilhe com seus amigos, tá bom, pessoal? Olha, eu acho que esse celular tá com um problema, que às vezes eu tô falando e o meu olho também virar, mas deve ter com algum problema, mas não repara não, tá? Que deve ser algum problema no celular. Depois eu vou estar arrumando ele. Então tá bom, eu vou lá, pessoal. Fique com Deus, que Deus te abençoe, ilumine a vida de todas vocês, viu? Então eu só dei aqui este testemunho para você ver que a minha vida também não é fácil, e nem do meu esposo. Às vezes as pessoas pensam que a vida de certas pessoas são mil maravilhas, mas não. Todos nós temos um problema na vida, todos nós, mas nós tá sempre ligado a Deus. Deus tá sempre com a gente ali, entendeu? Então tá bom, pessoal, eu vou lá, tá? Fique com Deus, tá? Até amanhã, amanhã tem mais vídeo e a gente se vê, tá bom? Vou lá, fui!